Bem, pessoal, bem-vindos. Estamos iniciando a nossa 10ª aula do curso de alfabetização em 30 aulas. Vamos à correção do primeiro exercício da nossa primeira aula, que tem a letra M. A letra V nessas palavras não tem. Pode ser que tenha nas figurinhas que vocês cortaram e colocaram no caderno de vocês. Aí vocês vão precisar da ajuda de alguém para verificar se está certo. Vamos às palavras. Primeira palavra, morango. No mo tem o M, né? O M e o O. Tomate. No ma tem o M e o A. Com isso, nós fechamos a palavra tomate. Pimentão. O me é aquele ME com som nasal. O M é e um M também faria o som nasal. Nessa 10ª aula a gente vai aprender qual é a letra que faz o me nasal. E a última palavra, macarrão. No ma, o M e o A. O A vocês já colocaram na segunda aula, o M vocês colocaram agora com a 9ª aula. Então, fechamos o primeiro som da palavra macarrão. Vamos mostrar a nossa pirâmide da alfabetização, que foi feita na 6ª aula, com o acréscimo da letra M. Eu vou ler para vocês, linha a linha. Temos aqui os nossos sons. O D, como é consoante, não pega o M depois, só depois de vogal. O F também não. O DA se transforma em DAN. FAN. EM. Quando a gente diz vamos embora, como é esse EM? É M. O BO, BO. Então a gente já sabe escrever os dois sons da palavra, os dois primeiros sons da palavra embora. Embó. É M-B-O. Ban. Bem. Bem. Fem. Tim. A operadora de telefonia chama-se TIM. Como se escreve o TIM? Vocês já viram nos comerciais, né? T-I-M. TIM. TAM. TEM. DIM. FIM. Quando eu digo acabou o filme, chegou no fim. Como se escreve esse fim? F-I-M. Fim. BIM. Ok? Vamos agora ver a correção do nosso ditado. Temos aqui as palavras do nosso ditado, como eu fiz na aula anterior, do lado esquerdo, letra maiúscula, do lado direito, letra minúscula de imprensa. Vou ler todas as do lado esquerdo e as do lado direito é a mesma coisa. Vamos lá. Moela, mata, vela, vivo, metal, louvado, veludo, volume, mudo, moeda, valeta, véu, vovó, muito. Em algumas regiões as pessoas costumam dizer muito, muito, mas não existe esse tchu, é muito, porque T-O é tó, não é tchó. Lombada, veia, viúva, vovô. Modalidade. 1, 2, 3, 4, 5 sons tem essa palavra. Vamos iniciar a nossa 10ª aula. As letras de hoje são a letra H e a letra N, certo? A letra H é uma letra que diferencia de todas as outras. Primeiro, o nome dela não tem nada a ver com o som que ela produz. Então, ela não segue aquele padrão que eu venho ensinando a vocês de o nome da letra originar o som que ela
porque ela forma com uma vogal. A letra H, ela, quando vem no início da palavra, sempre antes de uma vogal, ela não tem som. Então você vai ler, vai ver aquele H e vai desconsiderar como se ele não existisse, certo? Então, na leitura, quando você vê um H e uma vogal, você vai ler só a vogal. Eu vou mostrar o exemplo aqui e vocês vão entender. Ela tem uma outra função quando se junta com outras consoantes, mas essa parte do H eu vou ensinar depois que eu ensinar essas consoantes, e vai ser uma aula específica só desses sons produzidos com o H. De maneira que, quando vocês estiverem lendo e ver um H no meio da palavra, desconsidere, continue lendo e procurando os sons que você conhece, como a gente sempre faz no nosso exercício de leitura, e daqui a mais umas 10 aulas, vocês vão saber ler esse H junto com uma consoante no meio das palavras. Por hoje, vocês só vão ter a informação de que o H no início das palavras não tem som. E vocês vão conhecer essa letra e saber que essa letra está fora do padrão de todas as outras. Como eu disse que esse H, ele não tem som, ele é mudo, você vai ter um probleminha, né? Se eu disser uma palavra, você vai ficar na dúvida, essa palavra é com H ou sem H? Vai ter pessoas que vai escrever uma palavra que é com H, sem H. Mas você vai ler a palavra, vai saber o que o cara quer dizer. Por exemplo, a palavra homem, está escrito aqui embaixo. Vocês já conhecem todas as letras dessa palavra homem, com H que vai conhecer agora. Se eu escrever homem sem o H, a pessoa vai ler homem. Como não existe outra palavra com o som homem sem o H, a pessoa vai saber que você quis dizer homem, embora vá saber que você escreveu errado, mas vai entender o que você quis dizer. Com a leitura, vocês vão aprendendo. E na aula 29, na 29ª aula, vocês vão saber como descobrir se uma palavra é com H ou sem H, sem precisar perguntar nada a ninguém, até porque você pode perguntar a uma pessoa que não sabe, ela vai lhe dizer errado e você aprende errado porque a pessoa não sabe ensinar. E vai acontecer de você aprender uma palavra hoje, daqui a 1 ano, 2 anos, você esquecer, e aquela palavra é com H ou sem H, 1 ano atrás eu sabia, hoje eu não sei mais. Por quê? Porque se você não escrever essa palavra com frequência, não ler esta palavra com frequência, você vai esquecer. Normal, mas aí você lembra da aula 29 e volta lá na aula, executa o que eu vou ensinar, e aí vocês vão saber, essa é com H. Mas isso não interfere na alfabetização de vocês, porque vocês vão saber ler e vão saber escrever, mesmo com ou sem H, quem lê vai entender o que você está dizendo. Então, eu estou me prolongando nesse aspecto, para que vocês não venham pensar, isso é difícil, eu não vou aprender. Não, não é difícil, é muito fácil. Eu não vou decorar. Não precisa decorar. Se não souber escrever errado, não tem problema. Tira o H. Com o tempo vocês vão saber que é H. Ou quando você escrever sem o H para uma pessoa, e essa pessoa for muito íntima sua, ela vai dizer, fulano, essa palavra é com H. Valeu, obrigado. Não fica ofendido não, agradeça a pessoa que lhe ensinar. Quando você escrever errado e alguém lhe disser como é o certo, não fique chateada com aquela pessoa, agradeça e corrija dali para frente para aquela palavra você não errar mais. A pessoa quando lhe corrige, ela está lhe ajudando, ela não está lhe diminuindo, ela está fazendo você aprender. Se todo mundo tivesse essa atitude de ensinar aos outros quando os outros estão errados, o nosso mundo, não só o Brasil, estaria num patamar bem melhor de evolução. Porque quantos erros não ficam sendo repetidos e as pessoas ficam com vergonha de dizer, de orientar e deixa a pessoa errando, e aquele erro ele passa para outro. Então, é um ato, é um gesto que não constrói. Essa omissão em ensinar
não evolui, não ajuda para a evolução. Então, aprenda a ser humilde e agradecer as pessoas quando elas lhe ensinam algo em que você se equivocou. Bom, pessoal, eu vou falar as outras palavras. Humano. Humano é com H. Hábito. Hábito. Veja aí como ela está escrita. Ela tem um acento agudo no primeiro som, porque é o som que a gente fala mais forte. Habito. Se não tivesse o acento, como é que seria? Eu já disse. Habito. Habito. O som mais forte seria o bi. Hálito. O hálito. Então, viu como é fácil? Lê essas palavras sem o H, você vai pronunciar o mesmo som. Então não faz diferença. Vamos começar agora com as letras, mostrar o desenho dessas letras. E aqui temos a letra H. São duas hastes verticais e unidas por uma haste horizontal no meio da haste vertical. Ok? Então tá aqui o H maiúsculo. O H maiúsculo, manuscrito, todo desenhadinho. Observe que a gente faz esse desenho assim, vem, faz uma volta, vem, mas ó, as duas linhas principais verticais e o corte no meio, percebe? Então a semelhança do H maiúsculo para o H manuscrito, ela mantém como linha geral duas linhas descendo e uma no meio cortando. Aí os círculos aqui é só para enfeitar, ok? O H minúsculo, aí o detalhe é que o tamanho desta haste é o mesmo tamanho da letra maiúscula. Ela ocupa, quer dizer, um pouquinho menor, mas não ocupa só a metade da linha. A metade da linha é esse pedaço daqui para cá. Essa haste ela passa da metade, essa haste vertical e uma meia curva para baixo. O H minúsculo, observa aqui, ó. Lembra quando a gente fez essa letra? Parece com a letra que a gente fez, né? O L, ou o início do F vem assim, vem, só que o F, quando acaba, puxa a perninha. O F, se eu puxo aqui a mesma curva que eu faço aqui no Hzinho aqui, eu deixo de fazer um F para fazer o H. Observa, vem, sobe, desce, ok? Aqui tem um desenhozinho de um homem, porque homem começa com a letra H. Então temos aí o desenho das quatro formas de fazermos o H. Vamos agora prestar atenção aqui no lado direito da tela, onde nós temos a letra N. N. Do mesmo jeito que o M, para formar os sons, a gente desconsidera o E e usa como base o NE. Então, esse NE é que vai servir de base para gerar os sons formados com a letra N. Uma haste vertical, desce e sobe. Lembra que o M tinha 3 descidas? O N, ó, só uma. Então, com 3 traços, eu escrevo a letra N. Subiu, desceu, subiu. O maiúsculo, ó, desce uma linha, desce uma segunda linha. Se eu quisesse fazer o M, o que é que eu faço? Subia de novo e descia uma terceira linha. Então, o N é igual ao M com a exclusão de uma linha menos, ou seja, com o M são 3 e o N são 2. Aqui o N é 1, 2. O M é com 3. Então a diferença básica do N para o M na escrita é porque o M tem 3 perninhas e o N tem 2 perninhas. E o som é muito parecido. O N minúsculo, ó, se eu fizesse mais uma perninha dessa, faria o N. Com uma só, uma curva só, é o N. N, certo? O minúsculo, a mesma coisa. Aqui, observa, ó, metade da linha, aqui uma linha inteira.
O formato do N maiúsculo é igual ao formato do N minúsculo, só que com a metade do tamanho, e o N minúsculo de imprensa. Certo? Então está aí apresentado as 4 formas do N. Vamos para a nossa escrita, escrevendo aqui nossa aula. Aula 10, esse é o número 10. E vamos escrever nossas letrinhas. O H maiúsculo, muito simples e rápido. 2 linhas verticais e unindo. Você pode começar de várias formas, né? Faz 2 verticais, une, faz um e vai fazendo o tracejar, a linha curva, os pedacinhos e vai montando. Ok? O H maiúsculo, o manuscrito, é que é mais desenhado. Você vem assim, faz uma curva, desce, faz outra curva, sobe, faz outra curva e desce. Cheia de curvinha. Vou fazer de novo aqui, com um foco melhor. Vem, desce, sobe, desce, vem. Ok? Por isso que as pessoas escrevem as letras manuscritas maiúscula tão pouco, né? Porque dá trabalho. O H minúsculo muito simples. E o H desculpa, eu fui olhar para a tela e me atrapalhei. Ok? É como se tivéssemos o L, que é o L. Aí se a gente sobe, dobra assim, transforma o L em um H. Observe que quando você vai fazendo várias vezes, você vai fazendo de jeito diferente. Se você observar as 4 formas que eu fiz, vai ter pequenas diferenças. Mas todo mundo vai entender que isso aí é o H. Ok? Aí tá o H minúsculo. Com essa perninha aqui você junta com a letrinha que vem depois, que sempre vai ser, quer dizer, no início da palavra, como eu já disse, sempre vai ser uma vogal. Tá certo? Vamos para a letra N. O N maiúsculo. De novo, o N, o minúsculo e o de imprensa. Se nós tivermos o N seguido de um A, como é que a gente vai ler esse som? N com a na. N mais o A dá o som na. O N modifica o som da letra A, gerando o som na. O N modifica o som da letra E, gerando o som né ou ne. N com I, ni. O N com o O, nó ou no. E o N com o U, nu. Então tá aqui os 5 sons com N. Do mesmo jeito que o N, depois da vogal, faz o som nasal, o N faz a mesma coisa. Então, se eu tiver o N-A-N, eu vou ler nã. O na se transforma em nã. O né ou ne se transforma em nem. O ni em nin. O nó ou no em non. E o nu em num. Vou dar uns exemplos do som nasal com o N. Na palavra nanico,
Nã, N-A. Com o N depois faz o nã. O segundo som é o ni, N-I. O mesmo N que junta o som com o I dando ni, ele deixa nasal o A anterior dando nã. Então, nanicó. A palavra está escrita. O nem em neném, neném. Como escreve a palavra neném? N-E, né. Com N, nem. Neném. N-E, né. O segundo som. Com o M, nem. Aí você pergunta, por que com o M, Jailson? Porque as palavras terminadas com som nasal normalmente vai terminar com M ou com outra coisa que eu vou mostrar daqui a pouco, mas dificilmente você vê uma palavra terminada em N, normalmente termina em M. Mas se você escrever N, como é que vai ser o som? Do mesmo jeito. Se você inverter no final da palavra o M com o N, o som sai o mesmo. Aí é questão só de grafia. A palavra ninar, ninar o bebê, botar para dormir. Nin, N-I-N, nar, N-A, uma outra letra que você não aprendeu ainda. Mas o nin, na, o segundo N, ele deixa o primeiro som nasal, nin, e faz parte do segundo som, na. O som no, né, N-O-N, aparece na palavra nono, de posição, né, o ordinal nono, oitavo, nono, décimo. Então, o nono se escreve, tá aí na tela, N-O-N-O, o primeiro som fica com o som nasal no, e o segundo nó, no. Em nunca, o K vocês não aprenderam ainda, o mesmo K de casa, mas o num, N-U-N, está aí também a palavra escrita. Eu vou aproveitar agora, já que eu falei de duas formas de dar o som nasal, para explicar a terceira forma de fazer o som nasal. Existe um símbolo chamado tio, um acento, ele está aí na tela, que ele torna o som nasal. Onde é que ele é aplicado? Em cima do A e em cima do O. Então, quando eu tenho... Lembra nos sons, quando eu dei a letra A e a letra O, que, por exemplo, na palavra pimentão, eu disse esse tão. Percebe que a gente começa com a boca aberta, então tem A, depois faz o bico, então tem O, mas o som não é A-O, é ão. Mas tem o A e tem o O. O que transforma o som A-O em ão? É o tio, o símbolo tio. Então, toda vez que você estiver lendo, que você vê um A com o tio em cima, saiba que ele faz o som nasal. Se a palavra, por exemplo, anciã, esse an, eu posso escrever com AM no final, eu vou ler anciã. Mas se eu botar o tio em cima do A, eu vou ler anciã. Aí, Jailson, como saber se é com tio ou com M? Na 29ª aula, vocês vão saber tirar todas essas dúvidas, assim como o H também. Por enquanto, vocês, ao ler a palavra, vai saber pronunciar e vai aprender como é a escrita. Então, toda vez que você estiver lendo, que você vê a palavra, que você vai saber pronunciar aquela palavra, porque eu estou ensinando, automaticamente você vai saber como ela se escreve, porque você está lendo. E aí depois, quando você for perguntado como escreve aquela palavra, você vai lembrar, opa, eu li essa palavra no texto que eu estava lendo, então é com A, tio, e não com AM. Ou outra que é com AM e não com tio. Tá certo? Então a leitura vai ajudar, não se prendam a procurar decorar. É ter o hábito prazeroso de ler e nessa leitura você vai naturalmente aprender. Então, com essa informação do tio, a gente finaliza a palavra pimentão. Está aí escrita pimen, tem o M-E-N e o tão, o T que a gente já aprendeu e o som ão ao tio. Com isso,
todas aquelas palavrinhas que tem o ão no final, ão, feijão, macarrão, avião. Teve ão, como é que faz o ão? A, ó, tio. Para eu finalizar, esse tio, ele é usado o aé. Como é o aé? Aé, com o tio faz ãe. No nome mamãe, é o a, o é e o tio. Então, vocês agora já sabem escrever a palavra mamãe, porque o man é o M-A, o mãe é o M-A-E com o tio no A. E o oin, o O é tio. Como é esse O é tio? Em que situações se usa? Então, um exemplo do som oin é, por exemplo, o plural da palavra pimentão. Quando nós falamos algo que é uma unidade, a gente fala esta palavra no singular, indicando que é uma unidade. Quando nós temos mais de uma, nós usamos o plural. Então, por exemplo, o plural de pimentão é pimentões. Esse som vai ser ensinado depois. Vamos ter uma aula exclusiva só da letra que faz esse s. Mas agora o que eu quero que vocês prestem atenção é no oin, em que ele é usado, um exemplo, né? No caso pimentão, pimentões, indicando o plural. Então, quando vocês lerem uma palavra que encontrar o O, é, já sabe, com o tio não vai pronunciar O, é, vai pronunciar oin, ok? Na palavra pimentão, se depois do primeiro E tivéssemos a letra M no lugar, o som seria o mesmo. A pronúncia seria pimentão. Então, como é que a gente diferencia se vai ser M ou vai ser N? Para isso tem uma regra básica e vocês já estão aptos a conhecer essa regra. Essa regra é muito simples. Quando o som seguinte iniciar com M, eu vou ter um M depois do primeiro som, porque o M faz parte do segundo som. Então, aí você não tem dúvida. Se o segundo som é má, mé, mi, mó, mu, eu vou ter o M fazendo o som nasal da vogal anterior. Se não for um M, então, se o som seguinte começar com a letra P, P de Paulo, ou B, B de bola, nós escrevemos M. Essa é a regra. E se não for P e B, se escreve com M. Então, diferenciar se é N ou M, tá aí a regra, você não confunde. Por exemplo, na palavra mamadeira, eu já citei na aula anterior, né? O segundo som ma começa com M. Então, depois do primeiro A, a gente tem um M. Na palavra pombo, o pom, o som que vem depois, bó começa com B. Então, esse pom é feito com P-O-M. Então, se você tira o M da palavra pombo, fica pobo. Pobo não significa nada, né? A gente não tem no português uma coisa que se chama pobo. Tem pombo. Então, pombo se escreve P-O-M-B-O. Ao se esquecer essa regra e escrever pombo com N, a pessoa que for ler vai entender do que se trata e vai pronunciar corretamente. Por isso que no processo de alfabetização, essa regra não impede de se ler e se fazer entender ao se escrever. Em ponte, a letra N faz parte do primeiro som, pom, pom, e vem antes da letra T, ponte. Então, ponte é escrito com N, P-O-N-T-E. Os exercícios de sempre, né? Peguem aquela nossa pirâmide da sexta aula, onde vocês fizeram com a letra M, reescrevam com a letra N, pronunciando os sons. A pronúncia vai ser a mesma da aula anterior, mas para que fazer isso repetido? Você está pedindo a fazer a mesma coisa de novo? É, porque agora é com a letra N, e o cérebro de vocês vai fixar na cabeça que
Com N também é o mesmo som. Não omitam de fazer esse exercício dizendo, isso eu já sei, vou fazer. Não. Às vezes a gente acha que sabe as coisas e quando vai fazer a gente se depara com as situações que aí nos deixam em dúvida. Então se você acha que sabe, ótimo, faça. E mostre para você mesmo que vocês sabem. Estude o assunto para poder fazer o ditado. É pegar a aula, quando chegar no ditado, interrompe. Vamos exercitar, exercita. E aí faz o ditado. Um detalhe importante e aí precisa ficar bem claro para os pais e para quem estiver acompanhando aquelas pessoas que estão se alfabetizando, não ajudar a fazer o dever pela pessoa. Se ela teve dificuldade de captar o som da palavra e transformar na letra, é porque ela não assimilou a letra. Então simplesmente não chega, a letra é essa. Porque aí o processo de assimilação não vai ser feito. E ela simplesmente vai copiar e escrever o que está sendo dito sem entender por que está fazendo. E aí vai voltar para o método tradicional. Existem crianças na 3ª série, 4ª série, que são copistas. Elas copiam do quadro sem saber o que estão copiando. Isso está errado. Cada letra que a criança faz, ela tem que saber o que está escrevendo e tem que saber o som que aquela letra produz. Então, se ela não assimilou isso, volta o vídeo, escuta de novo, tenta explicar de outro jeito, faz uma brincadeirinha, mas só vá para a próxima aula quando aquele entendimento tiver assimilado. O ditadozinho é para confirmar essa assimilação, para a gente não fazer só na aula de revisão. A aula de revisão é um fechamento. Bom, vamos ao nosso ditado. Primeira palavra. Nome. Nome. Neve. Neve. Nabó. Nabó. Pulmão. Pulmão, que faz a gente respirar. Noitada. Novamente. Novamente. Tabelião. Tabelião. Avelã. Avelã. Novela. Nota. A palavra nota no português é uma palavra interessante porque ela tem 10 significados diferentes. Vê que confusão. A mesma palavra ter 10 sentidos diferentes. É para endoidar né? Mas não endoida não, porque quando a gente fala a frase, aí você vai identificar que tipo de nota está se referindo. Valentão. Uma pessoa muito valente, a gente diz, ele é valentão. Como esse valentão, o tão, vocês acabaram de aprender, não é não. Opinião. Opinião, dê a sua opinião sobre o curso. 9, o número 9, o que vem depois de 8 e antes de 10. Como se escreve esse número 9? Natalidade. Então, como se escreve natalidade? União. Alemão. Noiva. Nada. Avião. Aldeão. Pronto, pessoal, temos aí uma quantidade boa de palavras e muita paz a todos. Eu só queria ficar junto de você. Eu não aceito você nunca dizer não pra esse namoro recheado de paixão. Se você ainda pensa em me ver, sabe onde me encontrar. Minha boca ainda precisa do teu beijo, meu sorriso precisa do teu olhar.
Tô te esperando com amor e com carinho, vou rezando bem baixinho para não ficar sozinho. Santo Antônio, não deixe que ela se vá, São Pedro, molhe ela de paixão. Ainda peço a meu santo São João que acenda uma fogueira de amor no coração. Santo Antônio, não deixe que ela se vá, São Pedro, molhe ela de paixão. Ainda